Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida sempre. Hoje nós estamos com o nosso devocional diário em 2 Coríntios, capítulo de número 5. E se você está acompanhando as propostas de leitura de toda a Bíblia, no Antigo Testamento estará lendo os Salmos dos 126 até os 129. Paulo fala do céu. Ele diz nos versículos 1 e 2, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Veja que Paulo tem uma visão muito clara de que os olhos sendo fechados aqui, nós temos algo melhor preparado para nós. E a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, esse corpo, se desfizer, morrer, nós temos da parte de Deus algo muito maior, muito melhor preparado para nós. No versículo 5 ele continua dizendo que foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Está dizendo, nós fomos preparados para o céu. O Espírito que habita em nós nos faz perceber o céu, ter vislumbres do céu, e por isso nós almejamos o céu. É interessante que muitos têm medo da morte e por aí afora, mas a morte é a porta principal para estar no céu. Claro que nós não podemos acelerar esse processo por conta própria, mas entendamos que, como Paulo vai dizer em alguma outra carta, o morrer é Cristo. O morrer é lucro e viver é Cristo. E é assim que nós temos que viver. Então, nós precisamos ter essa plena confiança, diz o versículo 8. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. A nossa confiança tem que ser essa, que se nós fecharmos os olhos aqui, estaremos com o Senhor Jesus. E veja bem, nós temos que estar com Ele mesmo, porque Ele diz isso tudo aqui, diz que compete também a todos estarem diante do tribunal. Então ele tem convicção de que nesse tribunal ele já está absolvido pelo sangue de Cristo. Olha o que diz o versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Veja que nossas ações, o que nós fazemos com o corpo é importante em tempos em que se está dizendo que Deus quer o coração, que não importa o que você faça com o seu corpo, que o seu corpo é seu, o que importa é a sua espiritualidade. Esse versículo aqui vem destruir tudo isso, porque o que nós fazemos com o corpo importa sim, nós seremos julgados por isso. Então que nós possamos usar aquilo que Deus tem nos dado da melhor maneira possível. E por que nós fazemos isso? Por causa do amor de Cristo, ele nos constrange. Paulo diz isso nos versículos 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja que não tem como ser de Cristo se não viver para ele. Muitos se declaram cristãos, muitos dizem querem Cristo, mas continuam adorando outras imagens, continuam servindo não ao Deus verdadeiro, continuam servindo a si mesmos muitas vezes e não colocam Cristo como prioridade em suas vidas. Isso é uma contradição de termos, porque o amor de Cristo nos leva a isso, nos leva a entender que ele morreu por todos, e agora que ele morreu por todos, agora nós os que vivemos, para os quais ele morreu, vivemos para ele também, porque ele morreu e ressuscitou. E aqui aquele versículo, talvez o versículo mais conhecido deste capítulo, está aqui no 17, onde ele vai dizer que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo se faz novo em Cristo, o passado fica para trás. Nós começamos a olhar agora para aquilo que Cristo realizou para nós. E entendendo isso, Paulo conclui que nós vamos ser embaixadores. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que é um embaixador? O embaixador é um representante de outro país em algum país. O embaixador brasileiro em Portugal, onde o embaixador está, ali na embaixada, inclusive é um território que é brasileiro, é terra brasileira ali. Ou se Paulo está nos chamando de embaixadores de Cristo, embaixadores em nome de Cristo, é porque nós estamos longe da nossa pátria, mas exercendo aqui o ministério de estar levando a palavra, como se Deus ele encorajasse através de nós, por nosso intermédio. Então que nós possamos estar reconciliados com Deus para sermos seus embaixadores. Se você é um embaixador de Cristo, não deixe de estar comentando, divulgando, coloca aí, eu sou um embaixador ou uma embaixatriz de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz
Senhor.